Capítulo 20. Do amor e caridade. Logo saímos dali com o objetivo de nos encontrarmos com os amigos. Não demorou muito, adentramos em sítio da colônia onde se localiza o setor de trabalho estruturado pelo companheiro da doutrina. O local traz belos jardins floridos, cercados pelas casas-lares. Locais estes que hospedam famílias que recebem muitos irmãos recém-libertos da terra e que aqui chegaram trazendo certa ligação afetiva, ou com os moradores, ou mesmo com a doutrina espírita. O local se divide em lares entre os servidores das instituições e os aprendizes, que podemos chamar de estagiários ou mesmo alunos. Encontram-se também os que estão recebendo tratamento ou orientações para o prosseguimento da vida em outra esfera ou dimensão. É uma área de atividades constantes para os servidores da instituição, trabalhando nos jardins, praças, nos departamentos de atendimento especializados e no setor administrativo. Temos as escolas para conhecimentos profissionais, setores de orientação psicológica e estruturação familiar. Esse departamento que auxilia no socorro àqueles que não aceitam o distanciamento familiar, que se encontram prisioneiros aos seus e não conseguem despertar para a realidade da vida. No setor de atendimento à família, há várias famílias responsáveis pelo atendimento para dar suporte aos recém-chegados da terra e que aqui se encontram deslocados, sem ter onde hospedar-se. Muitos, após passarem por setores de acolhimento se estruturando, buscam lugares para dar continuidade e normalidade à vida. São acolhidos por estes irmãos que na terra tiveram uma experiência familiar mais intensa e consciência do trabalho a desenvolver. Aqui são pais e mães que souberam na terra honrar com o dever familiar e que desejaram prosseguir com suas tarefas de acolhimento e se preparam para a função. Na realidade, fazem o papel de pais adotivos e dão a elas uma estrutura moral familiar. Entretanto, destacaremos os personagens de nossas narrativas, a Anaíra e o Ataíde, a Davina, mãe do Pinheiro, que já estava estruturada. Juntaram-se a ela o senhor Antônio Pinheiro e a filha Márcia e se organizaram no atendimento. São lares que servem como pontos de acolhimento aos afins que voltam da terra. Desse local, os moradores prestam atendimento a outros setores da colônia ou da órbita terrestre, conforme o preparo e a capacidade de cada um. O trabalho foi projetado na cidade espiritual pelos seus fundadores para acolher espíritos que não têm consciência de sua sobrevivência após a morte do corpo e vão ficar vagando pelo globo terrestre sem destino e sem consciência de seus deveres mais diretos. As casas amparo são adquiridas conforme o trabalho caritativo que produzimos na terra, o que André Luiz descreve como bônus hora, o trabalho empenhado em prol do próximo no desejo de ajudar irmãos conscientes de seus deveres após passar por estágios ou cursos de aprendiz. Alguns estiveram estagiando em esferas mais altas e desejaram voltar para ajudar os seus familiares e amigos. Dessa forma, foram orientados a edificar o trabalho de socorro aos seus familiares e àqueles que lhes são afins para dar uma sustentação no prosseguimento da vida. Não há dúvida de que aqui continuamos as experiências que iniciamos daí, e isso é para todos nós. O plano divino busca aqueles que se esforçam para serem úteis, como narra Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que se esforçam para domar suas más tendências. Sem o esforço de melhorar, ninguém chega a lugar nenhum. Cada qual vive sua tarefa, seu dever, sua função naquilo que o desejo lhe propõe melhoria moral. É um lugar lindo, com as vias todas iluminadas, onde as pessoas caminham tranquilamente e estão sempre recebendo o amparo espiritual. Existem também locais com a música como ponto de reflexão e meditação. Estávamos acompanhados por um grupo de amigos. André, junto com Maria Cantora, vez ou outra fazia referência sobre o local de onde ele viera quando deixou o corpo e desejou vir para a região do Triângulo. Tendo ele conhecimento do local e das suas oficinas, encantava a todos com suas narrativas. Não demorou muito e chegamos em frente à casa que a Anaíra estava agora junto com o Ataíde e outros familiares e amigos et coordenar. Eles já nos aguardavam e ao adentrarmos foi uma festa. Que encanto o Ataíde e a Anaíra. Lá estavam também o Pinheiro e a Márcia. Cumprimentamos a todos com muita alegria e fomos conhecer os alojamentos. Passamos pelo setor de auxílio maternal, onde as jovens recebem o afeto e as orientações do ocorrido em suas vidas e buscam entender a vida espiritual para não ficarem presas às ideias que as levaram à morte. Tudo estava muito bonito. A Nair nos acompanhava, com seu jeito humilde e simples, pelos corredores da casa, junto com Pinheiro e Márcia. Cada pavilhão traz sua função e seu objetivo de trabalho. Foi nessa euforia que surgiu um diálogo com o Pinheiro. Pinheiro, como estão os trabalhos aqui, meu irmão? Muito, tio senhor. Cada dia aumenta mais. Aqui não tem esse negócio de achar que vai chegar em casa e descansar e vai dar tempo para o serviço. Não tem tempo para a festa não. Até parece um local de festa de área de lazer, mas o lazer aqui é trabalho. Mas que tipo de trabalho vocês têm executado? Ué, aqui só chega gente perturbada da terra. Eles vêm e querem voltar. Até parece que aqui é ruim. Não querem ficar e a gente vai tentando convencê-los de que não é assim, que precisam entender a sequência da vida. Qual o tipo de pessoas que vocês atendem? Todos os tipos, novos, velhos, pois tem uns que deixam o corpo e acham que nós viramos santos e começam a pedir. Dai, junto a eles, os familiares. Quando tem jeito trazemos e procuramos atender, permanecendo até se ajustarem. Vêm muitos jovens, perguntei-lhe sim. Há muitos jovens e adolescentes que ficam aqui até se adaptarem a outro setor.
Eles trazem o conhecimento do Evangelho ou da vida após a morte? Muitos sim, eles chegam trazendo o conhecimento do Evangelho da vida após a morte. No entanto, estão esperando tudo pronto, um lugar de benesses para descansar e repousar. E os espíritas Pinheiro, como chegam? Acreditam que são espíritos de luz só porque fizeram meia dúzia de palestras em um centro espírita e deram alguns passes. Pensam que já são espíritos evoluídos, e outros pensam que por serem parentes do Senhor Mariano ou de Eurípides já estão salvos. Não querem fazer nada. E o que tem feito com os parentes dos espíritas? Perguntei sorrindo. Eu não arrumo nada, mamãe já acolhe mais as senhoras. Estes ficam aí com o senhor Ataíde, e ele é que dá jeito, disse o Pinheiro sorrindo. Deixe ele, tio senhor, logo chegarão aqui os parentes e amigos procurando o doutor Pinheiro, disse o Ataíde bem-humorado. E tem uma coisa, tio senhor, ele é doutor, tem mais compromisso com os que vêm até ele. Por falar em doutor, como estão os estudos, Pinheiro? Perguntei ao companheiro, que estava fazendo uma especialização na área do psiquismo humano. Estou indo bem. Já pude fazer vários cursos e digo ao senhor, sem o conhecimento da doutrina espírita, de o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem quem entenda a mente humana. Nem Freud entendeu, por não somar junto aos seus princípios a lei da reencarnação. Ah, sim, a doutrina espírita traz um vasto conhecimento para a humanidade. As pessoas ainda não conseguiram entender a grandeza de Allan Kardec, que coloca perante a humanidade os valores da alma, a desintoxicação da mente, o despertar para a razão, a conscientização para a verdade. O codificador não só edificou uma religião, ele estruturou uma filosofia de conscientização para com as verdades imutáveis das leis de Deus, faça aos outros o que quer para si mesmo. Na doutrina está todo o conhecimento da verdade. Não existe banco escolar que eduque mais que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, disse Anair, que até então só nos acompanhava com sua alegria contagiante. Isso é a pura verdade, concordei. Temos acompanhado pessoas que na Terra apenas estudaram e viveram o Evangelho. Ao chegarem aqui demonstram uma segurança e uma competência extraordinárias. Sabem compreender e não ficam só na lamentação, comentou Pinheiro. Mas Pinheiro, opa, me desculpe. Doutor Pinheiro, ele me cortou e disse, não venha ao senhor com essa conversa não. O senhor sabe que o elogio é a decadência do vaidoso. Pinheiro, quais as maiores dificuldades que enfrenta com os agregados aos lares? Para mim, é a falta de evangelho. O pessoal que chega sem evangelho, acomodado no fazer nada, é um problema sério. Acham que não precisam de nada e que os benfeitores têm que fazer por eles o que eles nunca esforçaram para fazer. Mas chegam muitos assim? Todo dia. É como diz o senhor Ataíde, os preguiçosos que não querem nada com a vida. Senhor, está vendo por que eu chamo de doutor? Disse Ataíde. Essa mania de me chamar de senhor. Ué, Ataíde, você me chama de senhor. Sorrimos e logo Anair chamou. Vamos, pois o pessoal está esperando para a prece. Retornamos ao corredor até ganharmos um grande pátio cercado por belas flores que perfumam o ambiente, onde vários irmãos ocupavam os bancos entre as flores e as passarelas bem desenhadas representando a trajetória de Jesus na Palestina querida. Já estavam todos à nossa espera. Era mesmo um lindo lugar, cercado pela natureza coberta de flores, o pátio entre a instituição Amor e Caridade e o lar em que Pinheiro, Márcia e Davina desempenham as atividades de amparo. O pátio liga aos recintos onde são proferidos os encontros semanais para o aprendizado das lições evangélicas, que naquela noite estava sob a nossa responsabilidade. O ambiente era belo e agradável, e eu estava entre amigos do velho tempo de atividades na terra. Corri os olhos entre a plateia e observei que a maioria era de jovens. Perguntei a Nair se todos eram daquele sítio. Sim, tio senhor. Eles vieram de vários lares que aqui foram se formando. Vieram para ouvir o senhor. Como é organizado este sítio que na terra chamaríamos de condomínio? Várias famílias conhecedoras da doutrina espírita montaram suas residências para trabalhar para o coletivo. À medida que os seus aqui chegam, vão acolhendo. Quando partem daqui para outras esferas ou reencarnam, escolhem um que é capacitado dentro dos conceitos morais e ele assume a posição. Estamos ligados à colônia dirigida por Barçanufo, o nosso patrono. Então existem várias famílias? Umas maiores, outras menores. A nossa se tornou uma família muito numerosa devido à amizade. Tivemos que organizar um ambiente mais amplo para atender a todos. Quais as maiores? A senhora pode me dizer? A do senhor José Mineiro com a dona Euflasina é enorme. Ele tem poucos familiares consanguíneos, mas muitos espirituais. Ele tem um grupo de muito trabalho. Bom, então são muitas famílias espíritas aqui juntas. Sim, e todos ouviram ou participaram das atividades do Senhor. Em uma palavra simples, foram discípulos do Senhor, ou de Eurípides Barçanufo. Nada, todos somos discípulos de Kardec, a quem todos devemos pelo esclarecimento e as verdades da vida eterna. O silêncio tomou conta do recinto e Ataíde Alves fez uso da palavra para dar início à prece.